A divina vontade era tudo para o homem, e com ela ele não tinha necessidade de nada. Jesus, antes da flagelação, quis ser despojado para dar novamente à criatura as suas vestes reais. 14 de janeiro de 1924. Eu estava acompanhando o mistério da flagelação, compadecendo-me do meu doce Jesus, quando ele se viu assim, tão confuso em meio aos inimigos, despojado de suas vestes, sob uma tempestade de golpes, e o meu amável Jesus saindo do meu interior, no estado em que se encontrava, quando foi flagelado, disse-me: Filha minha, queres saber a causa pela qual fui despojado quando fui flagelado? Em cada mistério da minha paixão, primeiro eu me ocupava de ressoldar a ruptura entre a vontade humana e a divina, e depois das ofensas que essa ruptura produzia. Quando o homem, no Éden, rompeu os vínculos da união entre a vontade suprema e a sua, despojou-se da veste real da minha vontade e vestiu-se dos miseráveis trapos da sua própria vontade, fraca, inconstante, impotente, para fazer qualquer bem. A minha vontade era para ele um doce encanto, no qual o mantinha absorvido numa luz puríssima, que não lhe fazia conhecer outra coisa, senão o seu Deus, de quem havia saído, e que não lhe dava senão felicidades sem número. Estava tão absorvido pelo tanto que lhe dava o seu Deus, que nenhum pensamento se voltava para si mesmo. Oh, como era feliz o homem! E como se deleitava a divindade em dar-lhe tantas partículas do seu ser, tanto quanto a criatura podia receber, para torná-lo semelhante a si. Assim, tão logo rompeu a união da nossa vontade com a sua, perdeu a veste real, perdeu o encanto, a luz, a felicidade. Olhou para si mesmo sem a luz da minha vontade, e ao ver-se sem o encanto que o mantinha absorvido, conheceu-se, sentiu vergonha, teve medo de Deus, tanto que a própria natureza sentiu os tristes efeitos, sentiu frio, a nudez e a viva necessidade de cobrir-se. E como a nossa vontade o mantinha no porto das felicidades imensas, assim a sua própria vontade o lançou no porto das misérias. A nossa vontade era tudo para o homem, e nela ele encontrava tudo. Era justo que, tendo saído de nós e vivendo como um nosso filho querido, no nosso querer vivesse do que era nosso. E esse querer devia substituir-se a tudo aquilo de que ele necessitava. Portanto, ao querer viver do seu próprio querer, teve necessidade de tudo, porque o querer humano não tem poder para substituir-se a todas as necessidades. Quem possui em si a fonte do bem. Por isso, foi compelido a procurar com esforço as coisas necessárias
a vida. Vês então o que significa não estar unido à minha vontade. Ó, se todos a conhecessem, ó, como teriam um só respiro, que o meu querer viesse reinar sobre a terra. Se Adão não tivesse se subtraído à divina vontade, também a sua natureza não teria necessidade de vestes, não teria sentido a vergonha da sua nudez, nem estaria sujeita a sofrer o frio, o calor, a fome, a fraqueza. Mas essas coisas naturais eram quase nada. Eram antes símbolos do grande bem que a sua alma havia perdido. Por isso, filha minha, antes de ser amarrado à coluna para ser flagelado, quis ser despojado para sofrer e reparar a nudez do homem, quando este se despojou da veste real da minha vontade. Senti em mim tamanha confusão e dor ao ver-me assim desnudo, em meio a inimigos que zombavam de mim, que me pus a chorar pela nudez do homem e ofereci ao meu Pai Celeste a minha nudez, para fazer com que o homem fosse revestido novamente da veste real da minha vontade. E como desembolso para que isso não me fosse negado, ofereci o meu sangue, as minhas carnes arrancadas em pedaços. Deixei-me despojar, não só das vestes, mas também da minha pele, para poder pagar o preço e satisfazer pelo delito dessa nudez do homem. Derramei tanto sangue neste mistério como em nenhum outro, tanto que bastava para cobri-lo, como com uma segunda veste de sangue para cobri-lo novamente, e assim aquecê-lo, lavá-lo e dispô-lo a receber de novo a veste real da minha vontade. Eu, ao ouvir isso, surpresa, disse: meu amado Jesus, como pode ser possível que o homem, ao se subtrair da tua vontade, teve necessidade de vestir-se, teve vergonha, teve medo, e, no entanto, tu sempre fizestes a vontade do Pai Celeste. Eras uma só coisa com ele. A tua mãe jamais conheceu a própria vontade, e mesmo assim tivestes necessidade de vestes, de alimento, sentistes o frio e o calor. E Jesus acrescentou: e no entanto, filha minha, é justamente assim. Se o homem sentiu vergonha de sua nudez e ficou sujeito a tantas misérias naturais, foi justamente porque perdeu o doce encanto da minha vontade. E ainda que o mal tenha sido feito pela alma e não pelo corpo, este, indiretamente, tornou-se como cúmplice da má vontade do homem. A natureza ficou como que profanada pela má vontade do homem. Portanto, um e outro deviam sentir a pena do mal cometido. Quanto a mim, é certo que sempre fiz a vontade suprema, mas eu não vim encontrar o homem inocente, o homem antes do pecado. Ao contrário, vim encontrar o homem pecador, e com todas as suas misérias tive de associar-me a eles, tomar sobre mim
todos os seus males, submeter-me às necessidades da vida, como se fosse um deles. Mas havia em mim este prodígio. Se eu o quisesse, de nada teria necessidade, nem de vestes, nem de alimento, nem de qualquer outra coisa. Porém, não quis servir-me disso por amor ao homem. Quis sacrificar-me em tudo, até nas coisas mais inocentes, criadas por mim mesmo, para testemunhar-lhe o meu ardente amor. Aliás, isso servia para impetrar do meu divino Pai, que por consideração a mim e a minha vontade inteiramente sacrificada a ele, restituísse ao homem a nobre veste real da nossa vontade. O único refrigério de Luísa na privação que sofre de Jesus é girar ainda mais na divina vontade. Ela é um mar de luz e de fogo, onde não se pode parar, onde é necessário girar sempre, para tomar tudo em cada instante. 20 de janeiro de 1924. Eu me encontrava no duro estado das minhas habituais privações do meu amado bem, e sentia-me imersa nas amarguras, privada daquele que é o único que faz surgir o sol, o calor, o sorriso, a felicidade em minha pobre alma. Sem ele, é sempre noite. Fico enregelada pelo frio da sua privação. Sou infeliz. Então, sentia-me oprimida, e o meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: filha minha, coragem, não te deixes apanhar pela opressão. Se soubesses quanto eu sofro ao ver-te sofrer tanto, que para não ver-te sofrer tanto, eu te adormeço, mas fico junto de ti. Não te deixo, e enquanto tu dormes, eu faço por ti aquilo que deveríamos fazer juntos, se estivesses desperta, porque não és tu que queres dormir, sou eu que o quero. E por isso supro por ti. Vês quanto te amo. Se soubesses quanto sofro quando te vejo despertar e angustiar-te por não teres percebido que eu estava junto de ti, porque fui eu mesmo que te adormeci no espasmo da minha privação. É verdade, tu sofres, eu sofro, mas é o nó do meu querer que também nisso corre em ti e, estreitando-te ainda mais, torna mais estável a nossa união. Por isso, coragem, e lembra-te de que és a minha pequena barquinha na minha vontade, e a divina vontade não é mar de água que tem seus portos e suas margens, onde as barcas, os navios e os passageiros fazem paradas, repousam, se entregam ao bom tempo, e muitos sequer voltam a atravessar o mar. O mar da minha vontade é mar de luz e de fogo, sem porto e sem margem, portanto, para minha pequena barquinha não há paredes. Ela deve atravessá-lo sempre, mas com tal velocidade que encerro em cada teu palpitar e ato toda a interminável eternidade, de modo a uni-los àquele palpitar e ato eterno, que é palpitar e ato de cada um, e tu, atravessando tudo, farás em cada teu palpitar
o giro da eternidade. Tomarás tudo e nos trarás tudo o que da divindade sai, para dar e para receber. Mas enquanto dá, não recebe. E a minha pequena barquinha tem a missão de cruzar o mar imenso da minha vontade para nos retribuir tudo o que sai de nós. Por isso, se te oprimes, perderás a atenção do giro e o mar do meu querer, não se sentindo agitado pelos rápidos giros da minha pequena barquinha. Te queimará mais e espasmarás mais por minha privação. Ao contrário, se giras sempre, serás como aquele doce ventinho que, enquanto traz refrigério ao nosso fogo, te servirá para adoçar o espasmo que sofres por minha privação. 23 de janeiro de 1924. O terceiro Fiat de Luísa deve entrelaçar-se com o Fiat Criador e Redentor. O conhecimento é a trombeta. A humanidade de Jesus permanece eclipsada na sua vontade. Estava toda abandonando-me no santo querer de Deus e pensava comigo. O Fiat formou todo o universo. No Fiat, a divindade fez pompa do seu amor para com o homem, assinalando em cada coisa criada, de modo que em cada coisa criada se vê impresso aquele Fiat, que com tanta mestria, potência e harmonia brotou do seio divino em direção à criatura. O Fiat formou a redenção, tanto que em cada coisa que fez o Verbo eterno, ao Fiat que, fazendo-lhe coroa, lhe dá vida. Assim, o Fiat Criador e o Fiat Redentor estão entrelaçados entre si, e um faz eco ao outro, formando um só. Por isso não há ato criado em que o meu doce Jesus não tenha entrelaçado o ato de retribuir do seu Fiat. Ora, meu adorado Jesus me disse tantas vezes que é necessário o terceiro Fiat para que a obra da criação e da redenção seja completada. Então, como se fará? Quem formará tantos Fiat para entrelaçar o Fiat Criador e o Fiat Redentor? Ora, enquanto eu pensava isso, o meu amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: Filha minha, se a Majestade Suprema derramou tanto amor em todas as coisas criadas por seu Fiat onipotente para com o gênero humano, era justo que eu, seu filho, no mesmo Fiat seu, fizesse tantos outros atos para retribuí-la por seu amor, entrelaçando o dela com o meu, a fim de que da terra se elevasse outro Fiat humano e divino, para que se dessem o beijo, se entrelaçassem e suprisse o retorno de amor de todas as criaturas, até que eu viesse à terra. O amor com que o Fiat havia envolvido toda a criação estava só. Quando eu vim, não ficou mais só. Ao contrário,
Foi a minha primeira tarefa formar tantos atos no Fiat eterno, quantos o meu Pai havia feito na criação. Assim, com o meu Fiat, o Fiat Criador teve a sua doce e harmoniosa companhia. Ora, esse Fiat não quer permanecer em dois, quer o terceiro Fiat, quer ser em três. E esse terceiro Fiat o farás tu. Por isso, muitas vezes, eu te tirei para fora de ti mesma, te coloquei naquele mesmo Fiat Criador e Redentor, a fim de que fizesses o teu voo e entrelaçando o teu com o nosso, o Fiat Criador e o Fiat Redentor, permanecessem entrelaçados pelo terceiro Fiat. Quanto mais operares no nosso Fiat, tanto mais rapidamente alcançarás a via do nosso Fiat. E assim como no Fiat da criação saíram de nós tantas coisas prodigiosas e belas, que é todo o universo, e o Fiat da redenção se substitui a todos os atos das criaturas, tomando pela mão o seu filho perdido, para reconduzi-lo ao seio de seu Pai Celeste. Assim também, quando o terceiro Fiat tiver feito o seu caminho, ver-se-ão os efeitos, que o meu querer seja conhecido e amado, e tomará o seu domínio para ter o seu reino sobre a terra. Cada ato teu a mais que entrelaçares com o nosso Fiat será um beijo humano que farás dar ao nosso Fiat um vínculo maior, que formarás entre a vontade divina e a humana, de modo que, postas em acordo, ela não terá receio de dar-se a conhecer e tomar o seu régio domínio. Tudo está em dar-se a conhecer. O resto virá por si só. Por isso, tantas vezes te recomendei que não omitas nada de escrever do que diz respeito à minha vontade, porque o conhecimento é o caminho e a luz serve de trombeta para chamar os ouvintes e fazer-se ouvir. E quanto mais a trombeta soa, ou seja, quanto mais conhecimento há a manifestar, tanto mais gente acorre. O conhecimento ora se apresenta como cátedra, ora como mestre, ora como pai piedoso e amante excessivo. Enfim, tem em seu poder todos os caminhos para entrar nos corações, para conquistá-los e triunfar sobre tudo. E quanto mais conhecimentos ela contém, tanto mais caminhos tem em seu poder. Então eu, quase confusa com o que Jesus me dizia, disse: doce amor meu, tu sabes o quanto sou miserável e em que estado me encontro. Por isso, sinto que, para mim, é impossível, com os meus atos, alcançar a mesma via do Fiat Criador e do Fiat Redentor, e Jesus. Então, nosso Fiat não contém todo o poder que quer, se o realizou na criação e na redenção. Como não poderá realizá-lo em ti?
o teu querer é necessário, e eu imprimirei o meu fiat no teu, como imprimi o meu fiat divino no querer da minha humanidade. E assim faremos a mesma via. A minha vontade pode tudo. Na minha onividência, ela te fará presentes os atos da criação e da redenção. E tu com facilidade entrelaçarás com os teus atos o terceiro fiat ao nosso fiat. Não estás contente? Ora eu, vendo que o meu adorado Jesus, ao falar da sua vontade, desaparecia e permanecia como eclipsado numa luz imensa, como quando o sol faz desaparecer as estrelas, eclipsando-as com a sua luz. Disse: Jesus, vida minha, não me fales da tua vontade, porque tu te eclipsas na tua luz e eu te perco. Eu fico sozinha sem ti. Como pode ser que a tua vontade me faça perder a minha vida, o meu tudo? Livro do Céu, volume 16. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.